Após decisão do plenário, o STF envia inquérito envolvendo Lindbergh Farias para a Justiça Eleitoral. Em áudio e vídeo, repórter Afonso Marangoni. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal enviou nesta terça-feira para a Justiça Eleitoral uma investigação sobre o ex-senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. O caso envolve suposto recebimento de aproximadamente 4,5 milhões de reais de Caixa 2 do Grupo Odebrecht. Os recursos teriam sido repassados durante campanhas eleitorais em 2008, quando ele se reelegeu prefeito de Nova Iguaçu, e 2010, quando foi eleito para o Senado. A decisão é a primeira a seguir o entendimento firmado pelo plenário da Casa na última quinta-feira de que casos de Caixa 2 ligados a outros crimes devem ser enviados à Justiça Eleitoral. O relator da ação, ministro Luiz Edson Fachin, entendeu que houve irregularidades no âmbito eleitoral. Transparece a suposta prática de ilícito no âmbito da tutela penal eleitoral e, portanto, compreendo que há que se fazer a remessa do respectivo caderno investigatório ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, disse que a decisão mantém a jurisprudência do tribunal. Limitou-se a reafirmar uma jurisprudência que vem, portanto, desde décadas. Os ministros rejeitaram a tese da Procuradoria-Geral da República, que defendia a permanência do caso na Justiça Federal, porque a suspeita de Caixa 2 ainda não estava clara e deveria ser melhor apurada. Em nota, a defesa do ex-senador Lindbergh Farias disse que é improcedente qualquer acusação de prática de ato ilícito por parte dele, o que deve ser reconhecido em momento oportuno pelas instâncias competentes. Professor Vila. É que precisa ser visto o seguinte, para tentar explicar um pouco melhor essa questão, né, essa problemática. O juiz eleitoral, ele é um juiz emprestado. Tem que ser entendido isso. Ele não é alguém que fica somente na justiça eleitoral. Então, por exemplo, os juízes eleitorais, eles têm um curto mandato de 2 anos. Não só eles, assim como os promotores e os procuradores, né? E quem é o juiz eleitoral? O juiz eleitoral pode ser um juiz da vara de família, da vara da fazenda, etc, etc. A justiça eleitoral não tem funcionários, não tem estrutura para tal. O juiz combina, portanto, o juiz eleitoral, as atividades que ele já faz, ele agrega as atividades eleitorais. No caso da justiça eleitoral. E não há estrutura. Então, por exemplo, crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, né? Como é que vai ser apreciado se você não tem estrutura? Então, o que vai acontecer? Vai postergar as investigações. É natural. Uma investigação que levaria 6 meses, vai levar 4 anos, né? E aí tem todos aqueles problemas legais no Brasil, como a legislação ultra, que favorece os criminosos, ninguém vai ser punido. Então, essa decisão do STF, ela é extrema, ela vai possibilitar a manutenção de algo que a Lava Jato conseguiu enfrentar nos últimos 5 anos com muita eficácia, que foi o combate à corrupção política. O que vai acontecer é que vai ter impunidade. E há um outro fator que eu registrei hoje aqui, que passou meio desconhecido, é natural, são tantas notícias. A decisão tomada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele estancou a tramitação do pacote legal do ministro Sérgio Moro em relação ao crime organizado, à corrupção, criando um grupo de trabalho. Esse é um velho instrumento para... E aí parou tudo. Então cria um grupo de trabalho que vai analisar o conjunto dos vários projetos. 90 dias. Só que o grupo de trabalho pode ter uma extensão por mais 90 dias. Portanto, 180 dias. Sendo assim, no final de setembro, é que termina o grupo de trabalho. Aí começa a tramitação, que vai ser, evidentemente, algum outro pretexto legal vai empurrar. Consequentemente, só no ano que vem é que os projetos vão ser apreciados. O que está acontecendo? Então, houve 2 movimentos para manter a impunidade dos corruptos, dos ladrões da coisa pública. Um foi escancarado do STF. Todo mundo viu. Aquela votação, 6-5, mandar para a Justiça Eleitoral, que, como eu demonstrei, né, e outros demonstraram com muito mais propriedade, não tem mínima condição de realizar essa tarefa. Segundo, o feito assim, no escurinho do cinema, sem ninguém perceber,
sem estar chupando drops de anis. Não, bem discreto. O Rodrigo Maia criou esse grupo de trabalho. Ou seja, o que vai acontecer concretamente? Que a impunidade, a Lava Jato está sendo duplamente derrotada. Nós, brasileiros, vamos continuar assistindo o roubo do erário e ver a impunidade se transformar novamente em regra geral.